Olá, bom dia. Hoje é 9 de julho de 2021. Eu gosto muito da história de um garoto que apareceu diante de uma mercearia e ficou bem pertinho olhando para umas belas uvas que estavam ali expostas. E aí, de repente, o dono da mercearia vê aquele garoto parado ali e fala para o garoto: Oi, garoto, o que você está fazendo aí? E o garoto disse o seguinte: Eu estou sendo tentado por essas uvas. E aí o comerciante lhe respondeu: Não, é você quem está tentando essas uvas. Nós somos tentados a todo momento pelos olhos, pelo paladar, pelos desejos, pelos nossos instintos. A tentação adquire diversas faces de acordo com a idade, com o sexo, a posição social e áreas de interesse. Normalmente, o que é tentação para uma pessoa não significa nenhuma tentação para outra. Na área sexual, o que será tentação para um jovem que está na flor da idade não será para um sexagenário. Mas ninguém garante que diante de Deus o sexagenário esteja melhor na foto, mais bonito do que o jovem mancebo cheio de fogo, porque as tentações do idoso serão mais sutis e envolverão outras áreas, e ele pode estar cedendo a todo momento. Tentação é algo ambíguo, conflituoso, pois ao mesmo tempo em que se teme, se deseja. Como uma parte do ser você quer, com a outra parte você sabe ser algo proibido. E aí é inevitável o conflito. Diga a uma criança para não mexer em determinada gaveta e bastará você virar as costas para que aquela gaveta se transforme no objeto mais cobiçado do mundo. Explique a um determinado casal que toda árvore do jardim poderá comer livremente, menos uma. E aí você vai ver o resultado. A tentação é perigosa porque é sedutora. Quando não estamos diante dela, achamos-nos fortes e determinados. Mas ao surgir à nossa frente ou em nossa mente, ela arrebata os nossos sentidos e aquele que até então era forte e destemido fica dominado por ela. Que ninguém fique todo prós omitido de sua própria santidade, pois o apóstolo Paulo diz assim: quem pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Se por um lado desejamos buscar as coisas lá do alto, por outro lado, quase que culpamos a Deus por permitir que algumas coisas daqui de baixo perturbem nossa vida piedosa. Tentação sempre envolve desejo. Há desejos permitidos, como neste momento, ou mais tarde, saborear uma bela macarronada, uma feijoada, um churrasco, coisa assim. E existem desejos proibidos. Quando Deus não aceitou a vida de Caim e por isso não aceitou a sua oferta, ele o chamou e disse assim: olha, você precisa dominar os seus desejos. E explicou: olha, o pecado vem batendo a sua porta e querendo dominá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Sabe de uma coisa? O diabo só pode tentar aquilo que existe adormecido em nós. Tiago diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Há uma versão que diz: a tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Ceder à tentação é decisão nossa. Culpar a Deus é malandragem, diz Eugene Peterson na mensagem. Os grupos cristãos mais fechados e legalistas, eles sempre apostaram na repressão e na proibição como forma de se lidar com a tentação. Então eles dizem assim: não manuseie isto, não prove aquilo, não toque naquilo outro.
Porém, Paulo disse que isso tem aparência de sabedoria, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Colossenses 2, 21 e 23. Ou seja, não resolve o problema. Quem pensa que vencerá as tentações somente reprimindo, proibindo, acaba criando um monstro difícil de ser lidado, um fetiche com vida própria na mente, pois aquilo que foi proibido na consciência, onde se pode decidir, virá das entranhas como pensamentos compulsivos que não temos nenhum poder em abafar, e acabará em neurose. Jesus mandava vigiar e orar para não cair em tentação. Em outras palavras, fique esperto e se encha das coisas de Deus. Por isso, Paulo nos ensina que é necessário preencher a mente e o tempo com coisas boas. Ele diz assim: tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe a vossa mente. Filipenses 4:8. A oração é o caminho do cristão. Peça a Deus que com a sua bondosa graça o auxilie naqueles momentos que parece que você vai tropeçar. Peça a Deus que cada desejo maligno projetado sobre a sua vida receba da parte dele uma atenção especial, que ele nos dê a força necessária para podermos resistir. Que cada um de nós saiba que pela presença da palavra de Deus em sua vida, pode dizer não às tentações. E que cada um reconheça que por sua própria força, por sua moral, nada pode fazer, mas pela graça pode decidir pelo que Deus se agrada. E a Bíblia diz assim: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Ser tentado faz parte de nossa condição humana, mas podemos passar relativamente bem por essa prova quando ouvirmos o que diz o Senhor. E ele diz assim: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Vamos orar? Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos ama tanto que já nos equipou para vencermos as tentações. Tu nos dizes que não permites tentações acima daquelas que nós podemos suportar. E tu nos dizes, ó Deus, que se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Obrigado por esse poder espiritual que vem da tua graça. E ajuda-nos a nos mantermos firmes e vigilantes. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos vencedores. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma vida santa e sabermos resistir àqueles desejos maus que toda hora vêm ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a enchermos a nossa mente de coisas boas, coisas que edifiquem, coisas que construam, coisas que abençoam. Ó Deus, ajuda-nos a sermos fiéis a Ti. Dá-nos essa graça de vencermos as nossas tentações. Ajuda-nos, abençoa-nos também no restante dessa semana. Abençoa em especial aqueles irmãos e amigos que estão de luto, que eles sejam consolados, e aqueles irmãos e amigos que estão lutando com doença, quer seja num tratamento em casa ou no hospital. Dá-lhes vitória, Senhor, e abençoa-os. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Tenha um ótimo final de semana.